produtor mais alto, custo do alimento mais alto. Isso anula um pouco o efeito da super safra que virá. Mas a super safra vai baixar alguma coisa o preço dos alimentos. E esse efeito não tem nada a ver com a ação do governo, que é o governo gastador. Olha, eu poderia ter botado o Tarcísio no Ministério da Agricultura. Jamais. Jamais. Chegou a ventilar? Jamais. Não, olha, outra coisa. Eu tive o prazer de trabalhar com a melhor ministra da Agricultura da história, que é a Tereza Cristina, mais um acerto do Bolsonaro. Cristina é insubstituível. Agora, você pode ver, se o Haddad voltar aqui, pergunta para ele, por que o Bolsonaro zerou os impostos de combustíveis e você voltou a cobrar, voltou a impor impostos de combustíveis? 30% de IPI. Eu zerei. Vamos ter que perguntar. Nós perdemos mais ou menos quase 40 bilhões por ano. Mas, no final das contas, que o cara que não gastava em combustível aqui, gastava em outra coisa ali. A arrecadação de impostos aumentou. Nós zeramos o imposto de importação de muita coisa, por exemplo, equipamento para energia solar. Zeramos. Para games, a garotada que joga games aí, zeramos muita coisa, baixamos bastante o imposto. Ele está voltando a cobrar tudo isso aí. Então nós fizemos a nossa parte, foi o primeiro governo, segundo o próprio Paulo Guedes diz, né? Nós inclusive diminuímos em 30% o IPI de mais de 4 mil produtos. Ninguém fez isso no Brasil. Mas sabe por que baixou o imposto? Foi o primeiro governo, desde a redemocratização, que baixou a despesa administrativa. Isso nunca tinha acontecido. Aconteceu no governo Bolsonaro. E outra coisa que eu perguntei... E baixou bastante, né, Tarcísio? Baixou bastante. Nós começamos, se não me engano, revogamos uns 20 mil cargos de comissão, um pouquinho mais. Para começo de conversa, logo na largada. O governo tem quase 30 mil cargos de comissão hoje em dia. Quase 30 mil. Eu não sei quanto o município de São Paulo tem. Mas Angra do Rei, por exemplo, tem 1.500. Não tem cabimento. Um município tipo Angra do Rei tem 1.500 cargos de comissão lá. Não tem cabimento. Pra quê, né? Outra coisa que eu perguntei pro Haddad é se o Lula saía como candidato para 2026 e ele falou que não tem plano B. E aí eu falo do seu lado. O plano B dele é Bolsonaro, pô. No fundo, não, mas aí eu emendo a pergunta. Publicamente, ele fala meu nome todo dia. Sim, eu vejo. O Haddad falou muito quando ele vai do Tarcísio também. Como ele tá? Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Mas ele falou bastante. Você pode ver. Mas só para emendar a pergunta. Pera, deixa eu falar aqui. Deixa eu aproveitar. O Lula não tá recém-casado? Tá. Eu acho que em vez de ele falar pra Janja, quando vai dormir, eu te amo, ele deve falar, Bolsonaro. Mas emendando a pergunta, ele disse que não tem plano B pra eleição 2026. Mas não tem mesmo, o lado de cá tem muita liderança. Não, do lado do Lula. Do lado do Lula não tem mesmo, do lado de cá tá cheio de jovem liderança, e alguma mais antiga um pouquinho. Mas o Lula é um nome muito forte, você acha que só você é capaz de vencer o Lula ou tem outras forças? Segundo pesquisa aí, o meu nome tá... Mas teria outra pessoa forte? A gente vê na época, se for o caso, né? Ele não fala mesmo, não tô dizendo, sou ele não fala, eu tô tentando aqui. O último biscoito, o saco de bolacha, não vou dizer isso aí, tá certo? Agora, o que eu tô indignado? Indignado. Por que eu estou inelegível? Eu não reuni com traficante no Morro do Alemão. Foi o lance das urnas lá, segundo eles, de cometer um crime. Criticar a urna? Se eu criticar a Bíblia aqui, eu posso? Pode. Pode falar. A minha crítica na urna foi em cima do inquérito 1361. Mas não foi que elas são fraudadas. Olha só, o inquérito 1361 tira essa dúvida toda da gente em 3 páginas apenas. O que é? Não posso falar. Se eu falar, eu vou ser preso, talvez amanhã cedo ou meia-noite hoje. Porque é mais um inquérito que era ostensivo, passou a ser confidencial. Mas uma pergunta direta. Você acha que as urnas foram fraudadas ou não na eleição? Olha, eu acredito na máquina. Não sou obrigado a acreditar no programador. Não sou obrigado a acreditar em programador. Tá. Agora, a minha dúvida da urna não é de agora. Começou em 2012. Eu apresentei uma emenda, foi aprovada. Virou lei a minha emenda. Você ganhou. Virou lei. Depois o Supremo disse que era inconstitucional. Entendi. Tá? Agora, a Alemanha não aceitou esse voto, essa urna eletrônica como está lá. Nós queremos sistema eleitoral igual da Venezuela. Acredite se quiser. Venezuela não é um bom exemplo. Não, mas lá teve um voto impresso. Teve. Por isso foi aconteceu. Por isso chegou a essa conclusão que o Edmundo ganhou. Quer ver outro país ter uma urna também melhor que a Venezuela? Paraguai. É mesmo? Paraguai. Melhor ainda. Você aperta lá, vota, presta o papel, imprime, você concorda, aperta o botão, o papel cai na urna e você vai embora. É conta eletronicamente. Se algum candidato desconfiar, ele pode pedir a recontagem total ou parcial. Qual o problema? E a contagem é pública de votos. A nossa contagem aqui não é pública. Isso é crime? Pedir isso, não? Imagino que não. Mas foi entendido como, né?
né? Sabe o que tá em jogo, né? É. Sabe. Então, Léo, manda. Vamos lá. Novamente aqui estão perguntando sobre isso aí Sobre o quê? sobre candidato, só para deixar registrado. não fala, já tentei 3 vezes. Então eu vou jogar o nome aqui do Tá. Aldair Lagoa. Ele Tá. pergunta aqui, ó. Por que, estando inelegível e diante de uma possível prisão, não abdica do discurso de candidatura para que a direita possa se organizar num cenário mais provável? olha, a direita não tá só no PL, tá no PR do Tarcísio, tá no PP, tá em tudo quanto é partido. Eu não posso dar uma piruada, o Tarcísio não tá no meu partido. Se ele tivesse no meu partido, eu teria conversado com ele, né? Então outros partidos podem ter seu. Fala no Tarcísio, fala no Caiado, fala no Ratinho, no Zema, entre outros nomes. Cada partido aí discuta, poxa. Qual o problema de eu ficar nessa posição que me encontro aqui? Alguns até me desqualificam por aí, né? Façam, né? Façam a sua campanha dentro do Faz seu a partido. sua parte É. Outra coisa que também tem que perguntar pro Tarcísio, que o Tarcísio só tá respondendo pedreira, né? Falas do presidente de republicanos contra a tramitação do projeto de anistia. É só pedrada, você veio aqui, já chegou em pedrada, e aí? Ah, assim, muito tranquilo. Nem todo mundo vai ser feliz sempre. Todo mundo que se expõe muito, ou que fala muito, ou que dá muita entrevista, está sujeito a erro. Eu acho que ele não foi feliz com relação a Mas isso. ele não porque- pensa assim, ele foi mal. Eu acho que eu acho que ele não se saiu bem, não foi bem interpretado. A gente já conversou sobre Ah, isso. é? E eu acho que a gente vai ter uma Pode boa falar o que ele novidade falou? aí. Não, o Republicanos vai apoiar a anistia. Tá. Vai apoiar, porque é uma questão humanitária. Veja a questão da Débora. Né? Se houve um ato atentatório Coloca contra o só Estado o- Democrático de Direito, vamos lembrar Só o tweet do Janones, né, sobre a Débora aí. que o tipo penal Olha lá. pressupõe. Esse cara não merece nem comentário. Dá pra dizer, Tarcísio? Agora, por favor, olha só. O cara responder dessa maneira para uma senhora, mãe de 2 filhos, tá injustamente presa há 2 anos. O cara dá uma tuitada dessa aí, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Uma mulher que dorme e acorda, há 2 anos dorme e acorda, você vê seus filhos. O cara escreve um negócio desse. Uma cabeleireira, pô. É assim, pelo amor de Deus. Marido não é uma pintor, pessoas traficante, humildes, não pô. é. Então, amor o de que Deus. acontece? Então, Até republicanos vai Não, vai. apoiar. Assim, é por causa de casos como o da Débora. Veja, uma pessoa que, para você praticar um ato, o tipo penal determina que haja que haja violência ou grave ameaça. Nenhuma das coisas está presente. Você usar um batom para escrever na estátua, faz o seguinte, teve um pega, caso- teve minha um filha, caso toma de- um esfregão aqui, Não sei se você acha uma isso escova, vai lá e limpa, acabou. Teve um caso também de jogarem tinta no apartamento Da Carmen Lúcia. da Carmen Lúcia, né? Sim. Botaram na estátua também? ó. Botaram fogo Do na Borba estátua aqui do Gato, Borba né? Gato. Aqui. E aconteceu? aconteceu nada. Na Nada. estátua lá. Serviços comunitários. Serviço alguma coisa, comunitário. Na mesma estátua lá da Débora, que botou o batom lá, jogaram tinta vermelha e um feto embaixo. Quando o Supremo estava falando sobre aborto. Mas eu queria também, o que eu acho chato é que o pessoal tá indo atrás da fotógrafa que fotografou o negócio também, e estão ameaçando, então não tem nada a ver uma coisa com outra também, né? Agora- mulher tá fazendo o trabalho dela. Agora, eu de acho, fato, eu acho realmente um absurdo. Só Mas para o pessoal fechar a questão do Republicanos, Tá lá. o Isso aconteceu É. no apartamento da Carmen Lúcia, né? Onde Carmen Lúcia? só para o Republicanos tem essa sensibilidade, posso falar tranquilamente aí pelo partido. Isso aí já está bastante alinhado com o presidente, inclusive vou estar com ele proximamente e enfim, é uma questão humanitária, é uma questão que faz sentido e a gente tem que lembrar que a anistia é um remédio político, né, que já foi usado outras vezes. Vamos dar um exemplo, E que- para quem não sabe, em que momento foi usado e para quem? Eu acho que tem um tempo bacana aqui. Desculpa aqui, Tá. 98 ou 99. O Lula buscou Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, pedindo para libertar 10 sequestradores do Abílio Diniz, que tinha ali chilenos, Ligações, argentinos é, e canadenses. com- E o que o Lula falou para a FHC? Se você botar em liberdade, pode ser reconhecido no futuro como um grande democrata. Caso contrário, será aquele que permitiu que esses jovens que cometeram apenas um erro morram no presídio, porque estão entrando em greve de fome. Bem, imediatamente, Fernando Henrique liberou os 9 de fora e deu indulto para o brasileiro, um tal de Raimundo. Ou seja, indultou um sequestrador. Que o sequestro não é um ato impensado desse da Débora. Ela estava ali, aconteceu, pegou o batom, foi lá. Um sequestro você planeja. Você não vai sequestrar um pé rapado. Tem que sequestrar quem tem dinheiro. Tá? E eles botaram como alvo ali o Abílio. Até faleceu há pouco tempo aí. E esse ato foi
Quem advogou para os sequestradores foi o Lula. E quem soltou os 9 foi o FHC, e o FHC indultou o outro, que é o brasileiro. Remédio político. Remédio, não vou entrar em detalhe aqui. Dá para comparar os sequestradores com a Débora? Meu Deus do céu. Dá para comparar? O que a esquerda tá batendo muito é que não foi só batom, tudo isso que a gente tá falando, né? Tudo participou do golpe, não sei o quê. Cadê a evidência? Golpe, meu Deus do Que céu. golpe? Não, tô falando. Olha, eu acho que a pessoa mais adequada, falei, seria o José Múcio, o atual ministro da Defesa. Ele falou no Roda Viva. Você quer ver uma coisa? Qual a diferença do que aconteceu no 8 de janeiro para aquilo que aconteceu em 17, onde houve uma pancadaria generalizada, entraram no Ministério da Agricultura, depredaram, botaram fogo no Ministério, ou em 2006, quando jogaram, por exemplo, um carro dentro do Congresso Nacional? Não é uma depredação igual? Pior até, né? É pior. Então, assim, Dois pesos, duas medidas? dois pesos, duas medidas, e aí você tem o seguinte, né? Vamos lembrar que a segurança daqueles prédios públicos já estava a cargo do novo governo. Você tem 3 batalhões do Exército que fazem a guarda do Palácio do Planalto: o Regimento de Cavalaria de Guarda, o Batalhão de Guarda Presidencial e o Batalhão de Polícia do Exército. Toda vez que tinha um tumulto na esplanada, o prédio do Palácio do Planalto era imediatamente cercado, por exemplo, com profissionais, com militares equipados para fazer o controle de distúrbio civil. Isso sempre foi assim. Olha, eu trabalhava no Palácio do Planalto quando houve a confusão em 2017, eu assisti tudo de dentro do palácio e o palácio imediatamente cercado. Por que isso não aconteceu agora? Repito, o Lula tem vídeo dele falando: tem que saber quem deixou a porta aberta, que o pessoal entrou muito fácil aqui dentro. Foi programado. Se esse inquérito estivesse na mão de outro ministro qualquer, eu tenho certeza Ia pedir. que ia ser o contrário. Não estaria acontecendo isso que está vendo por aí, não. Essas barbaridades com essas prisões. Não estaria acontecendo. Não estaria acontecendo assim. Eu não sei o que passa na cabeça do ministro Alexandre de Moraes para tomar essa providência. E eu tenho que provar que sou inocente, não ele tem que provar que eu sou culpado. Mas essa ainda. E essa narrativa de que você vai fugir ou que vai entrar numa embaixada. É o seguinte, se eu tivesse se movimentando para fugir, caberia uma preventiva por parte dele. Exato. Então o pessoal joga isso para tentar uma preventiva? uma preventiva, sim. Ah. Eu preso aí, até eu preso aqui, é dor de cabeça para eles. Primeiro que eu sou inocente. Não houve eu ser inocente e esses que estão condenados também são inocentes. Mas eu vi você falando que, em sendo preso, você teme muito pela tua vida de envenenamento. Não tenho a menor dúvida que em 30 dias no máximo me matam. Pelo que eu conheço, não tenho a menor dúvida sobre isso. Qual seria o motivo? Não, mas eu não vou falar por quê, mas com toda certeza havia uma indignação nacional. Não por parte de todo mundo. Sim. Tem cara que ia bater palma, vibrar, claro festejar, mas ia tomar, a esquerdalha ia tomar cerveja, pelo menos, ia tomar chopinho, né? Mas eu acredito que eu vou ser um estorvo para eles. Pô. Por que eu sou um que sou odiado por alguns poderosos em Brasília? Nós mudamos o governo. O Tarcísio não tinha chegado aqui, por exemplo. Te falei aqui no começo do programa, o Tarcísio participou disso. Pegamos o Porto de Santos com prejuízo de 500 milhões por ano. Entregamos com lucro de 500. Para onde ia esse R$1 bilhão? CEAGESP. Itaipu Binacional não fazia nada, apenas gerava energia. Nós reduzimos 45% em dólar o valor do quilowatt e fizemos a segunda ponte com o Paraguai, não é uma pinguela, uma segunda ponte de 470 metros. Alongamos, o Tarcísio alongou aqui, ó, em 600 metros, o aeroporto de Foz do Iguaçu. Os aviões têm condições de pousar no Brasil, vão ocupar a nossa rede hoteleira, os turistas, e não na Argentina. Não, a Itaipu gerou a duplicação da